Boa tarde a todos, eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então, como vocês sabem, a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna. Então, eu peço a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e ao nosso mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize e auxilie para mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus. Então, a gente vai fazer agora a preparação do ambiente, que hoje é a lição 99, que tem como título Reclamações. Então, vamos ver o que a lição nos ensina. Então, diz assim: reclamações. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Isso está escrito no Evangelho de Tiago, no capítulo 4, no versículo 17. E continue assim. Censuras com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto, entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusa os que desceram à criminalidade, mas se nada realiza pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes, no entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deita apenas conversa vã. Critica todo aqueles que instrui os seus irmãos de maneira deficiente, contudo, se dispõe de competência e foges ao plantio da educação. Não estarás tranquilo contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levanta sequer uma palha em favor dos que sofrem a sentença que te sai da boca, não passarão da injustiça. Entra no serviço de alma e coração, para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer e não faz, de certos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Olha que interessante, né? Então, o título já diz, reclamações, né? Que quem reclama demais, porque reclamar, né? Se a gente for ver a etimologia da palavra, né? É reclamar. Então, você vai clamar de novo para aquela situação, né? Que geralmente as reclamações são tudo de situações ruins. Então, você vai clamar de novo para que aconteça aquela situação. E aqui ele fala, né, que se a gente sabe o que deve fazer e não faz, né, então a gente está pecando nisso. Porque primeiro que a gente não deve reclamar, né? A gente deve auxiliar, né? Se você não pode ajudar, você silencia, mas também não cause perturbação maior, que nem no caso de reclamar, que nem ele deu aqui vários exemplos, não é? Como que a gente, né? A gente acusa, né, os que estão na criminalidade, mas a gente não faz nada para poder extinguir essa delinquência. Então, né, a gente está... isso não cabe o direito da gente ficar reprovando aquele que caiu na criminalidade, né? Então, ele dá bastante situações aqui que ele fala, a gente precisa fazer alguma coisa em prol
né, para que a gente possa entender e reclamar menos. Porque toda vez que você reclama, né, como a gente já falou, clamar novamente para que aquela situação aconteça, né, então é ruim. Então a gente precisa entender que a gente tem que fazer alguma coisa. É claro que a gente não vai, né? Como que a gente fala, até tem uma frase bem antiga que é bem interessante, né? Se a gente agir com as nossas atitudes dignas, honestas, né, e cumpridora do nosso dever, então essa frase vem bem a calhar, que era do famoso locutor, que ele falava assim: se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza de uma coisa, na terra haverá um canalha a menos. Então, é quando a gente lê essa lição aqui, que ele fala, se a gente reclama de tudo e a gente não faz nada para auxiliar aquela situação, para mudar aquela coisa, então por que a gente está reclamando? Então a gente não deveria reclamar, né? É como ele terminou aqui, ó. Se a gente sabe o que a gente deve fazer e a gente não faz, né? Então, que a gente está caindo numa omissão lamentável. E a gente também não pode atrapalhar quem está fazendo para poder melhorar, né? Mas hoje em dia a gente vê muita coisa assim, né? O povo geralmente fala, eu não tenho nada a ver com isso, deixa isso para lá. E não é bem assim, às vezes você tem sim que se meter. Antigamente que tinha vários ditados populares que a gente quase hoje não se usa mais, mas por exemplo, que está bem em alta aí, que antigamente a gente falava, né? Na briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje já não, esse ditado já virou obsoleto. Hoje você tem sim, porque o povo parece que, não sei, parece que está querendo voltar ao tempo da barbárie, né? Então a gente precisa entender e não reclamar das coisas, a gente fazer alguma coisa, né, para poder melhorar aquela situação. É claro que a gente não vai poder fazer tudo, a gente não vai mudar o mundo. Mas se a gente conseguir auxiliar naquela determinada situação para reverter aquela coisa ruim, já é um bom passo, né, em direção, vamos dizer assim, à nossa evolução, não é? Porque, como o inicial aqui da nossa lição falou, se a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente não faz, a gente está pecando. E se a gente censura tudo e todos, não é? Aí a gente também está pecando, porque às vezes a gente precisa sim. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou, amar uns aos outros como eu vos amei, fazer para o outro o que quer para si. Então a gente é sim responsável pelo nosso próximo. E não é assim, não, deixa para lá, não quero nem saber. Não é assim, né? E a lição aqui, ela foi bem clara. Se a gente aponta o egoísmo dos governantes ou de qualquer outra pessoa, né, de um irmão de maneira deficiente, e a gente tem competência e a gente não quer esse cargo porque a gente sabe que tem vários problemas, então por que você está reclamando? Não é? Então, não é bem assim. Então, a gente precisa entender isso, que a gente não deve reclamar. A gente tem que ver a situação, se dá para você interferir, se dá para você ajudar, aí sim, mas não reclamar. Porque às vezes, será que você, no lugar daquela pessoa que está nessa determinada situação, será que você ia fazer? Ia fugir? Porque hoje em dia a gente sabe, né? Eu posso até dar um exemplo em questão da espiritualidade. Hoje em dia a gente já tem bastante literatura, já tem bastante cursos de todo tipo que é jeito online, para que a gente possa se instruir, entender, melhorar. Mas muitos não querem saber, não querem estudar, né? Se acomodaram naquilo, ou se não, ainda falam, não, deixa do jeito que está, né? Porque todo mundo sabe que onde há um direito também tem um dever, não é? Então, quando você se propõe a estudar, a fazer, a ser esclarecido, é claro que vai vir os deveres que você precisa também anotar, em termos de religiosidade também. Quanto mais você é esclarecido, melhor é para você fazer as suas escolhas, usar bem o seu livre-arbítrio, não é? Mas você tem sim os direitos e os deveres a cumprir com você, para com a sua família, para com a sociedade, né? Então não é simplesmente assim. E hoje a gente sabe que tem muita gente que não quer estudar porque prefere não saber. Não saber porque sabe, se ele
tiver determinado esclarecimento, ele vai ser obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo, porque a gente sabe, e a doutrina espírita é bem clara, ela fala, o juiz está na sua consciência, né? Porque a sua consciência vai te cobrar depois. Aí você tem que entender, né? Então, essa lição aqui, como ela mesmo fala que a gente não pode, ninguém pode exigir dos outros, né? O que a gente não dá de si mesmo. Como é que você quer que o outro ajude o outro se você não faz nada para ajudar também? Né? Então, a gente precisa entender, né, que em serviço da alma e coração, para que a gente poder comentar e nunca reclamar, porque reclamar já é uma situação muito vexatória, muito triste. E por que você está reclamando? Você vai poder, né, fazer alguma coisa em prol daquilo que você está reclamando? Senão não tem como. Porque a gente fica reclamando, não faz nenhuma ação para poder mudar isso, né? Então é isso que eu entendi dessa lição. Então a gente não deve reclamar, porque reclamar é você clamar duas vezes, né? Querer que isso aconteça de novo. E a gente sim é responsável pelo nosso próximo, pelo que a gente, né, imanta tanto no pensamento quando a gente fala, né? E como nossa lição diz, né? Não adianta criticar aqueles que instruem os irmãos de maneira que você acha que é errada. Se você que dispõe de competência, você não quer ensinar. Então, a gente não deve reclamar disso, né? Então, é isso que eu entendi. Então, agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então à fluidificação das águas. Vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, dos abrigos, das creches, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E também eu peço para todos da minha listinha, para que Deus ilumine cada um deles, que eles possam fortalecer na fé, no amor e auxiliar no seu próprio tratamento. Peço também para o caderno dos desencarnados, pedindo a todos que estão voltando para o plano espiritual,
para que tenha um despertar tranquilo e sereno e aceite essa nova situação. Pedimos também para a higienização no lar, os tratamentos de todos os nossos assistidos. Pedimos também para o caderno de dependentes químicos e para todos os pedidos que recebemos pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, nessa mesma sintonia, vamos agradecendo, então, a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que agora estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua, estamos recebendo esses lentivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração. E eu quero agradecer a todos que sintonizou comigo. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E eu já deixo o convite para que na próxima quinta-feira a gente esteja novamente para fazer o plantão de oração. E hoje, então, eu agradeço e convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente termina o plantão de oração e desejo a todos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos e até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Graças a Deus.